Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 56. Um bom dia para você. Segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário. Bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Dia 13 de março. Para quem nasceu no dia 13, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Maravilha. Começando a semana aí, uns parabéns, né? Lembrando que estamos em março e eu vou lembrar você do dia 31 de dezembro de 2022 que você tomou champanhe, pulou ondinhas, semente de romã, usou branco, amarelo, verde, vermelho. Você fez tudo quanto é tipo de mandinga e promessa e um monte de projeto. Estamos no terceiro mês do ano de 2023. Colocou em prática? Começou a fazer alguma coisa? Fez o que gosta? Começou a colocar os projetos em dia? Olha lá, hein? 3 meses já foram. Hoje é segunda-feira. Semana passada você deve ter prometido começar algo na segunda, então hoje é o dia. Tem que começar hoje, na segunda. 9h58, participando conosco, Alete Coutinho, César Martins, Maria Clara nos controles. Bom dia, Maria Clara, bom dia, Alete, bom dia, César. Bom dia, Márcio. Bom dia, Márcio, bom dia, Alete, bom dia, Maria Clara, bom dia quem está nos acompanhando. É isso aí, segunda-feira, dia, mais uma vez... uma chance de começar, né? Todo dia uma nova chance. Inclusive hoje mandar aí uma energia positiva aí pro pai de um amigo nosso, Fábio Quintas, vai passar por uma cirurgia aí cardíaca, então a gente está uma boa oração aí, uma torcida que tudo corra bem. Maravilha, e hoje a tecnologia da medicina está tão avançada. É isso aí. Que esse tipo de intervenção cirúrgica já é uma prática muito rotineira, uma coisa mais bacana. Vamos torcer aí, energias positivas. É isso aí. Vamos começar com as matérias dessa segunda-feira. Teve chuva no fim de semana, teve toda uma situação aí, né? São Paulo passando horrores, capital com dificuldades. O governador Tarcísio começou o mandato dentro d'água, tecnicamente falando, né? Problemas no São Sebastião. Né? São Sebastião, agora São Paulo, capital também, cidades adjacentes, quer dizer, é realmente uma situação. Eu não sei se a mídia está mostrando mais ou se realmente as coisas começaram a acontecer com mais frequência, mais intensidade, né? Eu acho assim, eu acho que tem todo um contexto aí, né? A gente tem tido chuvas aí realmente, a gente tira aí por Santos na última sexta-feira. Inundou, né? Na Vila 84 milímetros de chuva. Então, quer dizer, o previsto para 10 dias caiu em uma noite. Aumentou bastante. Aí a gente tem uma situação, por exemplo, falando do litoral norte, um crescimento ainda desordenado. E que aí a consequência vem ao longo dos anos, né? E aí você pega aí uma chuva muito, muito forte, até por conta de mudança climática que nós estamos causando, a gente não pode esquecer disso. Um crescimento desorganizado que nós estamos permitindo e causando. E aí o preço uma hora chega, né? E agora Manaus, né? Manaus também aconteceu. É que assim, eu acredito que independente de gestão, hoje talvez seja uma cobrança maior referente ao estado de São Paulo, que é o Tarcísio que está, na verdade, na direção, né? Do nosso estado. É o governador. Mas todas as medidas que estão sendo tomadas hoje, que estão sendo tomadas em razão de destruições, de eventos, na verdade, desastrosos, elas eram já antecipadamente, elas foram todas previstas, né? Isso passou rotineiramente nos jornais, que todas as coisas em São Sebastião que aconteceu no litoral norte, elas já tinham previsão de acontecer. Já eram anunciadas, né? Já eram anunciadas, né? E assim, existe um estudo, passou uma matéria fantástica um dia desse na Rede Record, da cidade, da quantidade de volumes de água. Então, assim, existem pessoas que param para prever toda essa quantidade de água. Então,
por que não fazem nada? É isso que eu acho engraçado. Por que não fazem nada, né? Vamos tomar como exemplo o Cubatão, né? Pelo menos o que foi 2, 3 anos atrás. 2013. Não, a última vez que inundou o Vale Verde. Ah, sim. A última vez que inundou o Vale Verde, há 2 anos atrás, e aí houve uma comissão, né? Criaram uma comissão, na verdade, para investigar, porque medidas paliativas eram feitas, não havia uma solução, e no momento, na verdade, que o presidente dessa CPI buscou a resposta das entidades que estavam do outro lado, que era a Rumo e a Ecovias, que aparentemente tem uma obrigatoriedade de sanar esse problema. Qual foi a resposta deles? A gente está aqui há 10 anos esperando vocês apresentarem um projeto para a gente executar. O projeto não vem, a gente não tem autonomia para executar se vocês não derem, não apresentarem o projeto. Se o poder público não apresentar o projeto, entendeu? não avança. Quer dizer, a comissão ficou vendida, né? Porque assim, gente, a gente está cobrando de quem na verdade não pode cumprir porque a gente não faz. É mais ou menos isso. O trabalho que eu não fiz. Sim, aí começou a Ecovias e a Rumo começaram a apresentar medidas paliativas e a gente consegue enxergar hoje no Vale Verde que não teve mais alagamento, né? E ali o alagamento era na entrada. Sim, também. na entrada, da ponta de stand-up. Quer dizer, você não tinha como nem ir e vir. Sim, né? E são coisas, quem é morador dali é muito visível, as pessoas falam assim, pô, coisas tristes de acontecer. Um cachorro morrer afogado porque ele está preso numa corrente. A pessoa chegou no final do dia em casa e encontrou seu cão morto. Gente, é uma vida. Pouco interessa se você não gosta de pet, mas é uma vida. Mas pessoas perderam bens, né? A gente sabe que a gente pode reconstruir. Mas é difícil, gente. Você vê o desastre que teve em São Sebastião. Vidas foram perdidas. Em 2013, nós tivemos uma questão muito séria em Cubatão. O que foi feito de lá para cá? Colocou-se sirene, colocou-se aviso, tudo bem, isso são proteções, mas o que de fato, qual a política de Estado que foi feita para sanar esse problema? Efetivamente, as pessoas continuam lá correndo risco de vida. Do mesmo jeito. Assim, num lugar que já foi condenado, já aconteceu mais de uma vez desastres e as pessoas continuam lá, a gente está falando de 10 anos atrás. Onde o rio vai passar. Não, e a gente tem que pensar ele no vai seguinte, chegar, né? Se chover, ele vai chegar. Que quando o governo quer, ele faz, né? Vamos pensar agora, vamos olhar para São Sebastião. Quanto tempo tinha previsão de fazer uma obra decente? Quanto tempo já foi feita essa obra decente? Desafetação das portas foi feito. O governo foi obrigado a fazer, foi feito. Né? Você viu em Bertioga, as pessoas há 10 anos esperando a construção e entrega das casas que foi feito agora, desde 2013. E aí deu até um problema. Verba tem. Verba a gente sabe que tem. Por mais que a gente não tenha essa capacidade de discutir isso, porque assim... A gente não tem essa capacidade de discutir qual é a verba que é destinada, mas a gente sabe que tem. Nosso município é rico. Por que não é praticado? Por que não é resolvido? Porque nós estamos aí num segundo mandato aí, né, do nosso prefeito. Coisas entre o céu e a terra. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Vamos para a matéria desta manhã de segunda-feira, a primeira matéria de hoje. Principais notícias desse dia 13 de março de 2023. Governo tem plano para vender passagem a R$200. O governo federal prepara um programa para vender passagens aéreas mais baratas para aposentados, funcionários públicos e estudantes. O programa será voltado para as pessoas com salário até R$ 6.800, segundo disse o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, em entrevista ao jornal Correio Brasiliense. A meta do projeto é ocupar lugares vagos nos aviões, o que pode permitir a compra de passagens por R$200, disse França ao jornal. As pessoas que se enquadram nos requisitos do programa teriam direito a comprar 2 passagens por ano, 2 idas e 2 voltas, cada por R$200. Cada perna, estranho esse termo. É estranho. O plano não envolve subsidiar as passagens. A ideia é fazer de algum acordo com as companhias aéreas para a venda do espaço ocioso nas aeronaves com intermediação do governo. França diz que acha difícil alguma companhia aérea não aceitar. O programa pode gerar a venda de até 15 milhões de passagens no ano, de R$200 cada, segundo os cálculos da pasta. O ministro afirmou que o plano está montado, mas ainda precisa ser avaliado no governo. Segundo ele, o presidente Lula pediu mais passageiros em aeroportos no país com mais voos de aviões de carreira. Bom, isso já é feito. Se você, dependendo do momento que você entra na internet lá, existem essa questão das passagens que são vendidas mais baratas tudo mais. Né? O que o governo quer dizer é para reservar para um grupo. Hoje todos têm acesso. E um grupo vai ter mais acesso. Senhoras e senhores. Na verdade, isso aí para mim é a mesma situação da questão dos bancos, que a gente falou do dinheiro esquecido. O dinheiro esquecido lá é meu. Então,
por que eu ainda tenho que fazer todo um processo, eu tenho só um determinado período para buscar o dinheiro que é meu. Que você não me informou que estava lá. É a mesma questão da taxa de lixo em Cubatão, que se não é obrigatório o pagamento, porque eu tenho que entrar com o pedido da isenção, correndo o risco de, se não informar, entrar para a dívida ativa. E isso aí é a mesma coisa. Assim, quem viaja constantemente sabe que se você chegar lá na hora do guichê e falar, pô, dá para fazer o upgrade? 90% das vezes você vai conseguir, porque o avião não está cheio. Aí a gente pega aí todo um histórico, se começou a cobrar bagagem para baratear o custo da passagem. Não barateou o custo. E ficou mais caro. E além disso, você ainda tem que pagar a bagagem. Aí agora 200, na verdade, está propondo, a gente vai pagar pelo que antes ficava vazio. Essa que é a verdade. Mas não é a gente, né? Tem um... Quem vai usar? Grupo, né? Grupo, né? Entendeu? Então, quer dizer, a gente vai pagar agora R$200, o aposentado, seja lá quem for, vai pagar por uma passagem que não era utilizada. Então, quer dizer, a companhia vai ganhar R$200 por trecho de um banco que ia vazio, de um assento que ia vazio. Então, ela ainda continua ganhando. Pô, por que não se sentar, realmente analisar em uma planilha de custo, uma planilha real e equiparar, assim, super justo? Acho que realmente, ainda mais com a situação que a gente vive hoje em dia aí, de aposentadoria, o camarada hoje conseguir viver com o teto da aposentadoria já é uma missão. Já é uma missão. Ou ele vai pagar 200 de avião. Fazer turismo ou ele vai pagar 200 de preço de hotelaria, fazer turismo. Sabe, então, eu acho super justa a causa. Agora, precisa aprofundar um pouco mais essa discussão, né? É como eu falei, houve aí já uma abertura, assim como a volta e meia para banco. Assim como volta e meia a abertura, não, porque o banco está tendo... assim, agora que a gente ouve de vez em quando um banco que foi mal gerido informar prejuízo. Mas via de regra eles têm. Via de regra eles têm Instituição lucros financeira não tem prejuízo. Astronômicos. Então, a questão da companhia, não, vamos lá, porque a companhia está tendo prejuízo, aí a gente isenta para ela ter uma procura maior, só que ela não baixa o preço. Então, alguma coisa aí não está batendo, a conta não está fechando, né? Qual é o custo? Porque quando um avião decola, né? Se ele decolou meio com 50%, o prejuízo já está ali no voo. Então, há uma necessidade. Agora, injusto também, se você compra antecipado, você paga mais caro, e quando você vai pagar na hora, você paga mais barato. Quer dizer, como é que você trata os iguais desta forma? Por isso que eu digo. Não existe. Quer dizer, e assim, independente do que ele está tentando, que a pasta dele, né? Para mim é irrelevante porque na verdade não abrange todos. Não tivemos um caso lá do cara cobrando R$96 no litro d'água. Em São Sebastião, sim. Não é isso? Não tivemos esse abuso? Sim. Se você observar, que isso acontece em outras situações no dia a dia. A passagem, vai baratear, mas vem cá, você paga 600 no momento e em outro determinado momento você paga 200. Então, qual é a diferença, né? Mas quando eu penso nesse tipo de medida, eu penso no alcance. Não alcança todos. Não. Então, para mim, não tem muito, assim, sabe? Essa satisfação. Alcança uma classe, né? Aposentada. Eu preciso ser aposentada. Não sou. Tu é, César? Não, também não. Funcionário público. Tu é, César? Não sou. Professores, então, estudante. Por isso eu acho que assim, colocar o dedo na ferida, mas assim, está sendo provocado. Porque, de fato, realmente, o valor é tão exorbitante que está começando a voar com muitos assentos vazios. Sim. Só que a gente tem que pôr o dedo na ferida para que seja mais justa a passagem, acompanhe o que realmente existe de custo. Porque, concordo contigo, quer dizer, você compra a passagem lá com 5, 6 meses de antecedência e aí quando chega na hora, a passagem está... Eu já tive situações aí em que no ato a passagem estava custando 1/10 do valor de 3 meses atrás. Quando... Gente, vamos pegar o período pandêmico, que as pessoas, na verdade, tiveram as passagens canceladas e tinham direito à restituição, e foi colocado um prazo legal de 1 ano, e muitas pessoas recorreram a esse prazo legal, e hoje estão recorrendo na justiça, porque dentro do prazo legal não foi restituída. E assim, essa empresa não quebrou, que eu saiba.
mesmo assim, quem quebrou? Itapemirim, né? Sim. Itapemirim quebrou. Mas não foi a pandemia. Quebrou, má gestão. Tudo é gestão. Tudo gestão. Quando eu dei essa notícia aqui, porque... Quem quebrou? Itapemirim, né? Aí você fica pensando, quando a pessoa leva a uma ação de cobrança, ela leva quem te vendeu a passagem, que é aquele que ganha 1/10 do valor da passagem, leva Itapemirim. Gente, às vezes o juiz vai condenar de forma solidária, quer dizer, é partes iguais. Aí equipara o menos com o maior, né? Com o maior. Aí, quanto que ele recebeu? 10%, a passagem foi 1.200. Cara, o cara recebeu 120, ele vai indenizar em 1.200. Quer dizer, ele tem que indenizar em 600, Sim. que é a metade. Gente, e aí? Tudo bem, responde, mas tá muito desigual, né? Então, isso que eu falo, todas essas medidas, quando elas vêm, elas não vêm, na verdade, para abraçar a sociedade civil. Ela vem para abraçar grupos que eu quero agradar. A minha política é para agradar. Eu vejo mais a necessidade de se fazer alguma coisa nos 3 primeiros meses do governo, que foi o que o governo definiu, né? Vai fazer um balanço de 3 meses depois. E aí, o que você fez na tua pasta? Não fez? Então, desce. Sim. Muito obrigado, foi bom ter comigo. Tchau, tchau. É mais ou menos isso. Sim. Abraça alguma coisa, porque... Mas são políticas destinadas a agradar grupos. Então, eu também acho, assim, se não vai chegar ao ponto, assim, eu acho que o governo está querendo pôr a mão em tudo ao mesmo tempo e não concluindo nada. Assim como o Cubatão está fazendo. O Cubatão está abrindo buraco por toda a cidade e não consegue terminar nenhuma das obras. O Cubatão vai virar um canteiro de obras. A gente ouve isso quando termina a gestão agora? Desde que ele entrou no governo. Continua um canteiro de obras, porque todas as obras que começaram não foram finalizadas, exceto o incrível milionário e que está trazendo uma riqueza absurda para Cubatão, o Pier do Casqueiro. Não está concluído todo. Tirando isso, tem ruas, né? Então, tirando isso, nada foi concluído. Então não adianta você furar 15 lugares ao mesmo tempo e não concluir um. É melhor você furar um, termina e aí começa outro, do que ficar, daqui a pouco a gente não tem mais para onde olhar. Essa visão do dinamismo, você fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela é positiva, mas sim, você tem que conclua, né? Conclua. Você tem que ter prazo. Isso aqui não interfere naquilo ali, mas tem que acontecer. Apesar de que, pelo que eu acompanhei, não vai, nesse caso, não parou haverá... São Paulo, parou a Rondon, parou tudo. Não para uma aí. Então, exato. Aí hoje, se você chega em Cubatão, você não consegue passar, porque já está parado aqui atrás. Quase em frente ao batalhão da polícia, está parado ali. Aí você anda aqui na Rua São Paulo, está parado de novo. Assim, está parado, a cidade está parada em vários pontos. Você circular dentro da cidade hoje está difícil. Não, e uma cidade pequena, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é Nova York. Pô, aí vira uma coisa ridícula. O camarada entra na cidade de Cubatão, ali pela Miguel Couto, aí você vê o trânsito. Todos eles viram à esquerda para passar por dentro do cartódromo, que é um estacionamento, que virou um estacionamento hoje. Bicho, realmente, sim. Só finalizando esse assunto, ao menos pelo que eu percebi da matéria, não vai haver investimento financeiro para custear essas passagens. É uma negociação com as companhias. Só que tá, concordo, acho louvável, ao menos alguém vai ganhar, que não sejam todos, mas ao menos alguém vai ganhar. Mas eu acho que tinha que aprofundar um pouco mais e trabalhar realmente o custo real para se cobrar as passagens. Uma prática já existe. Eu vou entrar nessa prática, eu tenho que melhorar então, né? Não dá para ficar... Agora não. Você entrou para definir alguma coisa, vai ter que ser a melhor. Márcio, alguma coisa tá errada. Eu já cheguei a pegar passagem daqui para o Rio de Janeiro a R$600. Só que eu já cheguei a pegar passagem, não era nenhum feriado, não era um carnaval, não era nada, a R$8.000 um trecho. Então, peraí, alguma coisa tá errada. Como é que você consegue cobrar 600 e num segundo momento você cobra 8.000? 8.000, gente. É o litro de água. Sabe? Então, aí que tá. Por isso que eu acho que tem que sentar e a conversa tem que ser de uma forma diferente. Você vai operar aqui? Vai operar aqui. Então vai ser dessa forma. É isso aí. 10 horas mais 15 minutos, vamos para mais uma matéria nesta segunda-feira. Segunda-feira abafada. STF, quase 30 projetos da Operação Lava Jato estão paralisados. Quase 9 anos após o início da Operação Lava Jato, cerca de 30 julgamentos da operação, sob relatoria do ministro Edson Fachin, estão paralisados no Supremo Tribunal Federal, devido a pedidos de vista mais tempo para análise de ministros. A contabilidade mais recente, feita pelo gabinete do ministro em dezembro do ano passado, era de 27 casos à espera de devolução para a continuidade da análise.
Fachin virou relator dos casos após a morte de o Teori Zavascki, em janeiro de 2017. O STF é responsável por julgar os processos da Lava Jato que envolvem autoridades que têm foro especial na Corte, além de analisar recursos sobre casos que eventualmente cheguem ao tribunal. As ações com pedidos de vista têm a possibilidade de retornarem à tramitação no Supremo neste ano, em cumprimento às novas regras internas da Casa. Em sessão administrativa no ano passado, os ministros decidiram que pedidos de vistas passados deverão ser submetidos aos demais integrantes da Corte num prazo de 90 dias úteis a partir da publicação das novas regras que acontecem em janeiro. A Folha levantou casos da Lava Jato que estão paralisados devido a pedidos de vista. Um deles é o julgamento do recurso que questiona o recebimento pelo Supremo de denúncia contra o Renan Calheiros, e de dezembro de 2019, em recebimento torna Renan réu na justiça. Renan, que é pai do ministro hoje do governo Lula. Renanzinho está lá, né, também. Então, olha, eu acredito que, na verdade, a quantidade de demandas que tem dentro do judiciário é até previsível em trave, né? Com certeza é previsível em trave. Agora, esse aprazamento de 90 dias seria interessante, porque muitas coisas que ficam demorando para ser vistas, processualmente falando, elas geram preclusão, elas geram decadência, elas geram perda do direito de punir. Então, assim, são coisas dentro do âmbito processual que, na verdade, vai gerar o quê? Uma nulidade no final, porque não vai acusar ninguém, não vai condenar. Né? Sim, sim. A demora, sim. A demora. Essa prática de pedir e não ler? Sim, a demora. O lance da vista é bom para o réu. Dependendo da situação, é bom para o réu. Sim, mas existe o prazo, né? Qual é o número de assessores de um ministro do Supremo? Gente, tanta gente naquela casa, né? Quantos tanta gente que a gente sustenta um naquela casa. Quantos assessoram um ministro, né? Porque se nós temos uma situação de demanda no judiciário e a cúpula não está dando conta de ter tantos processos, está na hora de repensar uma recomposição, né? Aumentar o número de ministros, certeza. Né? Aumentar o número de ministros na casa. Ou talvez cuidar só do que lhe cabe. Deixar de repente, cuidar de assuntos que não cabem ao Supremo, cabem a instâncias anteriores cuidarem, porque tem determinados momentos que eles são promotores. Eles fazem um papel de um promotor. Eles buscam a matéria, eles não a julgam. E aí realmente fica complicado. Assim, e se você pensa, todo o processo jurídico tem prazo estipulado. Sim. Tem prazo para contestação, para defesa, para julga, para tudo. Aí quando chega na mão do ministro, ele pede vista e ele pode ficar. A gente está falando de casos de 2017, a gente está em 23. A gente está falando de 6 anos. Em 6 anos ele não conseguiu analisar o processo. Tendo situações que um processo chega lá em uma semana, 3, 4 dias depois, ele já entra em plenária, já votam. Estipularam para tudo agora os assuntos urgentes, o plenário virtual, já até para acelerar. E você tem vista eterna, você não tem um prazo para devolver. A questão da competência, César, eu já até vou falar, a questão para chegar no Supremo é porque realmente o Supremo tem competência para julgar. Porque não chega assim do nada, porque existe, na verdade, critérios atrás que, na verdade, vai denegar o segmento. Para chegar no Supremo existe, na verdade, primeira e segunda instância, né? Que é o STJ, qualquer tribunal superior antes de chegar no Supremo. Então a questão da competência é muito relativa. Eu acredito que se chegou lá é porque realmente tem competência. Mas a demora, na verdade, é inaceitável. A gente tem aqui primeira instância aqui, Cubatão. Gente, tem processo adoidado. E assim, existe juízes, pelo menos a última juíza da terceira vara, ela estava respondendo por Bertioga. E acabou criando um déficit em Cubatão. A juíza não conseguia dar conta e não tem funcionário para dar conta de ter várias reuniões com o chefe de cartório da terceira vara, que é o Euclides, que de mãos atadas, tá? De mãos atadas, que os processos não andam. Gente, eu tenho um processo que ele não tem sentença. E ele subiu para o tribunal e eu preciso hoje cumprir a sentença. A sentença vai ter que ser reconstruída, tá? O processo não tem sentença, Márcio. E a gente ganhou. E subiu sem sentença? Não sei o que foi aquilo, gente, mas o processo subiu, a gente recorreu, a gente ganhou e o processo desceu. Cadê a sentença? É processo físico. Aí você imagina, primeira instância é muito deficitário. Hoje teriam que abrir concursos. Processo físico ainda. Processo físico.
Então hoje teria que abrir concurso. A juíza estava respondendo pela comarca de Bertioga, hoje ela já saiu de vez. E assim, o que acontece? Se você faz uma reclamação, quem vai ser chamado a atenção é o chefe da vara, não é a juíza. Então, por vezes, a gente não fez nenhuma reclamação administrativa em atenção quem? Ao chefe da vara, à pessoa do Euclides. Porque é eficiente, mas em razão da quantidade de funcionários que tinha, ele não conseguia dar conta da demanda de processo. Agora, eu penso que no STF, gente, é outro naipe. E vem cá, e quem é que julga a situação do judiciário? Quem é que aponta o dedo no judiciário? Você é obrigado a resolver isso. Né? CNJ, né? Não, você é obrigado a resolver isso. Quem Agora, que... Todo canto não tem ouvidoria, todo mas canto agora não. quando a gente fala do Supremo, quem? o Supremo ele é Supremo. Não, mas quem é o tudo. Supremo do Supremo? Mas não, peraí. O Supremo do Mas Supremo. O Supremo ele acabou virando realmente o Deus do jurídico. E aí ele não tem prazo, ele não tem... Quando eu falo assim, a gente até entende a questão das instâncias, mas aí que tá... Aí quando a impressão que a gente tem é que às vezes ele não tem nada para fazer, porque ele tá pondo o dedo lá no assunto da primeira instância, sem ter passado pela segunda. Então você fala, Mas você tá falando da invasão da competência, né? Então a gente fala... Nem chegou aqui, eu já tô dizendo assim, Então, eu não quero, não pode, e eu vou intervir. Então o que a gente entende? Pô, tá tranquilo, eles estão conseguindo cumprir os prazos. Aí a gente vê uma situação dessa, de processos parados, 27, só de uma operação. Assim, se colocar o número total ali, eu acho que a gente vai ficar boca aberta, porque são 27 processos de uma operação. E que 99% dos réus são autoridades, são figura pública, e aí, por conta do fórum privilegiado, eles estão julgando. E aí você barra por 6 anos. Então, peraí, alguma coisa tá errado, porque o mesmo poder que o povo tem de votar para um político tá lá, ele tem de ver punido quem não tá agindo direito. E aí, no final das contas, continua a população pagando aí o preço 27. A gente sabe muitas vezes que tem ações que o próprio, quem iniciou a ação, acaba não vendo o fruto da ação. Não vê. Vê os netos, ações que deram 30, 35 anos. E a gente tem que ter uma visão que para chegar no STF, gente, tem que ferir matéria constitucional. Não sei essas questões político-partidárias, na verdade, que eles têm A universo à parte. Sim. Mas assim, não acredito que seja a quantidade de processos, qualquer de outras instâncias, né? E eu acredito que o staff que eles têm por trás dele deve ser maior do que aqui o juiz da primeira vara de Cubatão, com certeza. Até porque não vamos combinar que não é todo mundo que tem condição. Agora vamos falar até da condição. Não é todo mundo que tem condição de perder 2 instâncias e pagar as custas para subir para o Supremo. Então a gente sabe, como a doutora falou, não é todo o processo que vai subir. Não vai porque são Supremo. competência Supremo, aliás, mesmo. pouquíssimos que iniciam ali. É questão de sobem. competência mesmo. Então, Competência não não. tem tanta coisa assim. E assim, eu repito, eu não consigo encontrar justificativa para você ficar 6 anos com o processo na tua mesa por conta de vista. Amorosidade. Não. É o que temos para hoje, 27. É o que temos para hoje. Tá ruim pra Imagina hoje. se isso fosse um 27 da Lava restaurante Jato. para atendimento. Significa que o delivery ia ficar esperando. ruim. Vamos para mais uma matéria nesta manhã de segunda-feira, não na velocidade dos processos, mas indicado por ministra, não pode assumir o cargo. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, escolheu para secretário de Cidadania e Diversidade Cultural o arquiteto Edvaldo Mendes Araújo, que recebeu a punição da Controladoria Geral da União por improbidade administrativa e está proibido de ser contratado pela administração pública. Zulo Araújo, como é conhecido, foi anunciado no perfil oficial do Instagram da pasta e aparece em publicações participando das agendas, mas ainda não está nomeado oficialmente. Os relatos obtidos pelo painel são de que ele está trabalhando normalmente. Integrantes do Ministério se disseram surpresos ao serem informados que o indicado pela ministra não foi oficializado ainda no cargo. Cara, That's Brasil. deixa eu... Vou ter até um pouquinho mais de coisa aqui, mas tudo bem, vamos lá. O processo foi instaurado em 2013 em decorrência da atuação de Araújo na Fundação Palmares, instituição que presidiu de 2007 a 2010. A sanção veio em setembro de 2015 por improbidade administrativa com a proibição da nova investidura em cargo público. Zulu é militante do Movimento Negro Brasileiro e era a primeira escolha da ministra para a Secretaria Executiva. Ele é mestre em Cultura e Sociedade e doutorado em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia.
Procurado o Ministério afirmou que Zulu foi indicado, mas que seu nome não foi submetido às instâncias regulatórias para ocupação do cargo público no governo. A pasta negou que ele estava exercendo funções informalmente. Gente, a ministra, já no anúncio do seu nome, já teve complicação por causa da questão da Lei Rouanet, lá de ter prestado contas, aquela situação toda. Aí me pega uma outra pessoa que tem a mesma situação. Pelo amor de Deus. É pedir para apanhar. Gente, É pedir para sair na foto, é complicado. né? A gente já está num governo, numa gestão presidencial que 50% do país aceita, 50% do país odeia. Então, assim, teria que ser muito transparente, tentar ao máximo mostrar credibilidade, né? Aí ficam colocando pessoas que já vêm com prato Já sujo, teve né? Juscelino Juscelino já teve que conversar com o Lula. Mas Juscelino ainda está aí, né? Teve que conversar com o Lula. Mas Foi lá na Juscelino ainda tá aí, segunda-feira. né? Mais um para conversar Já com o Lula. devolveu as passagens, né? Devolveu as passagens, ó, não foi Se bem devolveu, assim. é meia culpa, né? Vou de manga larga agora. Mas aí que tá. Eu ia até comentar esse caso. Mas o Juscelino ainda é um caso suspeito, é um caso que ainda estão investigando. Um cara que já foi condenado. Agora, esse camarada, ele é condenado por improbidade. Como é que ele vai assumir? Ele está impedido de assumir um cargo público. Eletivo. Todas as pessoas dos setores já disseram que ele está trabalhando. Aí o governo vai, não, ele não está exercendo atividade. Não está exercendo. Assim, então os Só pares. saiu na foto. Então os pares, servidores públicos que possuem ali Que estão a fé diariamente. pública, está mentindo. Então tá todo mundo mentindo, só quem está falando a verdade é o governo dizendo que não, eles não está exercendo atividade. Mas a ministra já declarou publicamente que a indicação dela é esse. Ele não pode assumir, mas está todo mundo mentindo. Foi advertida que ele tem um A gente tem a questão do rapaz da Petrobras, Também. que ainda aguarda decisão, porque quem participou de campanha eleitoral, ao menos ainda hoje, o que a lei diz a regra quem participou BNDES é a mesma de coisa. campanha política não pode assumir nenhuma autarquia, não pode assumir nenhum cargo de gestão. BNDES é a mesma coisa, o mercadante, sabe? Então, cara, não dá pra você resolver a coisa na canetada. Seja o governo que for, não estamos falando aqui de partido, a gente está falando de regra. A regra tem que valer para todos. Agora, você imagina o presidente da República que parar e disponibilizar uma hora da sua agenda para resolver assuntos como esse? Não, então. É o fim da picada. Porque alguém, em algum momento, está querendo empurrar a goela abaixo. Eu quero. E aí, quando vira um escândalo, e aí quem encabeça a fila é quem tem que ir lá e realmente falar, não é nada disso, assim, ou era e não queria que desse tanto barulho assim. Enfim, agora precisa ter um pouco mais de cautela, porque não adianta, assim, a doutora foi muito feliz na colocação dela. A gente tem um governo hoje que não venceu por grande maioria. Venceu por menos de 50% dos votos da população. Claro que foi mais de 50% dos votos do eleitorado, praticamente um empate, mas não é 50% dos votos da população. Porque boa parte da população, dos eleitores, inclusive, se abstiveram de votar, votaram nulo ou em branco. Então já é uma situação que, se tivesse sido Bolsonaro eleito, seria a mesma coisa. O holofote, ele tá com muito mais força em cima de qualquer decisão, qualquer atitude. Sim, tá todo mundo de olho. A gente ainda continua, infelizmente, com um tom de campanha, o que é péssimo pro país, porque a gente anda numa velocidade muito lenta. E aí esse tipo de atitude, não é legal, não traz, não traz seriedade, não traz credibilidade e atrapalha o nosso desenvolvimento. Difícil, né? Porque ao invés de andar, vamos parar pra criticar. É isso. Ou então parar pra justificar. E justificar o que é injustificável, né? O cara foi condenado. Então, cara, tira ele, ó. Tu tem uma manchinha, não pode estar aqui. Volta a falar. Olha, apesar da ministra achar que era uma pessoa boa pra assumir o cargo, ele está impedido, então passaremos a um próximo nome. E ponto, encerra o assunto. Acabou. Porque senão é mídia em cima, é oposição, é a situação dando que explicar. Você chega e fala. Também vamos falar que são ministérios formados por pessoas não capacitadas, né? Quando você Porque eu gosto de você.
Quando você recebe a indicação, você vai lá e te é pedido toda uma documentação para você ser nomeado. Naquela documentação já consta ali, fulano. Sem chance, né? Sem chance. Volta. Gostaria que fosse, mas não É a dá. mesma coisa, você vai assumir, mas cadê o diploma que compete aqui? Não, Então, você não qual a tem, não necessidade hoje? Não, mas aí como é. Pô, e assim, a gente tá atropelando. Aí que tá, de repente, antes de fazer a pesquisa, já começa a trabalhar. Pera aí, mas a gente tá falando da coisa pública. A gente tá falando de decisões assim Então, que atingem mas assim, a César, população. Essa Então, a prévia gente tá- deles, essa prévia deles é muito mais próxima do que nós, né? Eles sabem quem é quem. Claro que Eles sim. sabem quem é Claro quem. que sim. A gente vai conhecer. Todo mundo Porque quem sabe o que traz fez no isso verão passado, é a né? imprensa, né? É. A gente vai conhecer, mas eles sabem quem são. Quem é o joio e quem é o trigo, né? É lógico. Todo Eles mundo sabe o sabem. que fez no verão passado. Ah, Vamos para a Não próxima lembro matéria mais. nem lembro. Nesta segunda-feira, dia 13. Centrais difíceis, né? Pressão no governo, salário mínimo em debate. Frustrados com a elevação do salário mínimo para R$ 1.320, as centrais sindicais vão pleitear junto ao governo a recomposição do valor ao patamar em que estaria caso Jair Bolsonaro não tivesse rompido com a regra de reajuste estabelecida por Lula em primeiro mandato. Se a antiga norma tivesse sido mantida, hoje a quantia seria de R$ 1.391, apontam estimativas do DIEESE. Diante do horizonte de baixo crescimento econômico, as centrais também desejam que seja garantido o reajuste de pelo menos 1% acima da inflação em caso de estagnação ou encolhimento do PIB. Senhores, 1º de maio está chegando. Pressão em cima de pressão. Claro. Já foi anunciado um aumento de R$ 18 no salário mínimo. O pessoal quer que vá ao patamar de 1.391, que é a regra, né, que era o projeto de lei, que era a definição que o Lula fez quando do seu primeiro mandato no governo federal. Então o pessoal está dizendo o seguinte, se era bom lá, aplica aqui agora também. O Bolsonaro cortou, você vai voltar, não vai voltar, vai ficar do mesmo jeito, vai piorar, como é que fica? Bom, Márcio, E assim, o impacto na iniciativa privada e no governo. Como é que faz? matemática é exata. É R$80 a mais, quer dizer, Matemática é exata. é 40% da taxa aérea. Então, mas o governo não tem condição, só que o salário mínimo afeta A cadeia toda produtiva. a cadeia. Não afeta só, não são só R$18, são R$18 a mais para cada um. E Então, que incide direto no imposto. Exato. Então o impacto disso é gigantesco. A matemática assim, já houve, é pouco, mas era 1.302, foi para 1.320. É o que a gente fala da Caixa de Previdência. Sim, tem hora que a decisão precisa ser mais racional do que passional. Então, assim, o dinheiro que arrecada hoje é suficiente? Não é. Então precisamos elevar um pouco a arrecadação para poder ter um serviço melhor. O salário mínimo é o ideal? Não é. A gente sabe que não é. O salário mínimo ideal seria 5 mil e pouco. Já tem um monte de estudo que já diz isso. A gente tem uma cesta básica que custa R$800 no estado de São Paulo. Então, quer dizer, a gente sabe que o salário mínimo não é o ideal. Agora, tem dinheiro para pagar mais do que isso? A gente também tem que... Porque é que tá. Enquanto a gente não tratar a política, a gestão pública, como um todo, assim, fazendo uma sincronia de pastas, a gente acabou de aprovar agora mais R$50 para quem recebe o Bolsa Família e tem filho de 7 a 18 anos. Então são mais R$50. Aí a gente está brigando porque se queria mais 1.320, queria que fosse a 1.390, se eu não me engano. 91, né? Então a gente está falando de mais R$70 no salário mínimo. Você vê que, às vezes você dá aqui e não. Tem que ter uma sincronia. Tem que ter um sincronismo na coisa, porque senão realmente não tem dinheiro para fazer tudo. E às vezes o dinheiro que o A está recebendo está vindo de várias fontes. Que na verdade é mesmo, né? Exato. Não, quando eu digo de várias fontes, é de várias secretarias. E que de repente quando você para e analisa num todo, fala, peraí, eu tô empregando mal o meu dinheiro. Sim, porque quem fomenta esses programas sociais é o trabalhador, gente, que paga tributo. O sistema o cara paga. É isso.
Quem fomenta somos nós. isso. Agora, eu consigo, na verdade, fomentar um projeto social que, por vezes, vamos falar sério, pessoas estão dentro de casa, só procriando, que é real. Procriando, aumentando a quantidade de filhos, porque sabe que vai ter uma ajuda de custo. Porque tem pessoas que não estão nem aí, na verdade, em questão produtiva. A gente tem conhecimento disso. Isso não é... Planejamento familiar? Não existe, gente. Não existe. É muito, muito comum, né? Aí você ganha tudo, o governo te dá tudo. Mas, em compensação, aquele que provê, aquele que trabalha, aquele que tem a carga tributária pesada, o que você tem então, quem mais precisa... O que você tem de plus? Então, quem mais precisa, às vezes, acaba não sendo beneficiado. Não, aquele que realmente, na verdade, produz, que é o tributado. Olha, vamos dar um exemplo, tá? Você usa rede pública? Não. Você usa transporte público? Não. Que vai buscar na tua porta teu filho para levar para a escola? Não. Tu usa escola pública? Não. Ai, quanto tu paga por meio de tributação? Então. E assim, o que é revertido? O que é revertido em benefício, em benesse para o cidadão que está ali lutando, não quer dizer que a gente não vai apoiar. Não, vamos. Sim, agora, gente, as regras, a gente cansou de falar isso. As regras têm que mudar de alguma maneira. Não dá para a gente dar um benefício ad eterno. Ah, vamos pagar o Bolsa Família para você a vida inteira. Não, a gente tem que ter um período, e dentro desse período a gente tem que capacitar, tem que dar condição dessa pessoa conseguir amanhã pescar não é a política com a própria mão. De ensinar a pescar, é de dar o peixe. Sabe? Né? Exato. Então não dá pra gente ficar só dando e sem dar até a dignidade da pessoa buscar a sua própria subsistência, o seu sustento. Mas não, a gente continua dando e dando cada vez mais, acomodando alguns essa que política não econômica tem caráter eleitoreiro, só então, isso. Exato. Eleitoreiro, só isso. Eleitoreiro. Ah, ele deu isso, gente, ele não deu nada. Ele não deu porque ele não tirou do bolso dele. Dá, eu tô aqui, eu tô tirando. É a sociedade civil que está, na verdade, contribuindo. E aí a gente entra em discussões que, vamos combinar que é até difícil comentar um negócio desse. A gente sequer autoriza que seja reconhecido, que seja... autoriza que seja autorizado é difícil, mas que seja regulamentado jogos de azar no país. Aí me vem um ministro dizer que para aumentar a receita e equilibrar, ele vai começar... Estão pensando num projeto de taxar o jogo online. Peraí. O jogo online não é autorizado no país. Como é que você vai taxar o que não é autorizado? Existe jogo online no país? Eu vou te mostrar onde tem. Ali na avenida. É igual. Avenida. Sabe, então... Como é que é bicho em inglês? Pra mim só cat dog, acabou. Então, porque é assim, pelo amor de Deus. Tá aí, tem um monte de jogo aí que não tem jogo de azar no país, mas loteria pode. Não, Márcio, o que acontece é o seguinte, é que a gente fica querendo criar uma imagem. Se a gente não tiver jogo no país, a gente passa uma credibilidade, a gente passa a é um país sério. Márcio. Para. A Europa não é um país sério, então. Porque todo lugar que você chega, lá tem um cassino na Europa. Não é um lugar sério. Aí você pega um navio aqui no Porto de Santos, a primeira coisa que faz quando passa, chega em alto mar, é o cassino abrir. Abre o cassino. Não, mas no Brasil não tem, no país não é autorizado. Aí você fala em taxar o que você não autoriza. Entrou em águas internacionais, está liberado o cassino. Está liberado o cassino. Cheio de brasileiros. Assim, eu fecho. São políticas, na verdade, de caráter social e econômico, que são voltadas para a politicagem. A gente começou com as centrais sindicais que estão fazendo essa pressão em cima do governo e o Lula vai colocar em prática ou não. Afinal de contas, Bolsonaro suprimiu, mas o projeto inicial era do governo, do presidente Lula à época. Né? Então, vamos ver o que vai mas o papel da central sindical é esse, é brigar. Assim, cabe ao governo exatamente começar a equalizar e trabalhar de forma sincronizada. As pastas, se não tiver ali sintonia entre as pastas, e a gente falou disso quando começou aumentou o repasse para o desenvolvimento social, que a Tebet tanto brigou, aí aumentou o Bolsa Família, sabe? E aí você começa a aumentar tudo e dá a mesma coisa de todo lugar. E assim, nós comentamos que o valor no orçamento de investimento da federação era inferior ao valor do investimento do Estado de São Paulo, previsto no orçamento. Quer dizer, cara, não tem nem o que discutir, né? É isso aí. Não tem nem o que discutir.
10 horas mais 40 minutos, vamos a mais uma matéria, ainda com salário mínimo em 1.321. Vamos lá para mais uma matéria. Proposta sobre o mandato no STF vem ganhando força. A proposta de impor mandatos a membros de tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem ganhado força entre integrantes das principais cortes do país e no parlamento. Pelo menos 4 ministros supremos se dizem favoráveis à mudança, 3 deles na condição de anonimato. No Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vem sinalizando disposição em pautar projetos sobre o tema. Não há consenso sobre a extensão do mandato a ser imposto e a discussão passa por propostas que vão de 8 a 16 anos. Em geral, juristas apenas concordam que a medida só tem a valer para futuras indicações, como forma de afastar o argumento de que a regra seria inconstitucional. Uma PEC que estabelece mandato a magistrados, apresentada pelo senador Plínio Valério, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, aguarda para ser votado no Senado. O projeto fixa o prazo de atuação no STF em 8 anos, sem direito à recondução. Para o senador, o mandato vitalício com aposentadoria compulsória de 75 anos, conforme a regra, dá muito poder aos ministros. Gente, perfeito. Adorei. Perfeito. Falta pôr em prática. Agora, o interessante é que os ministros querem sigilo na hora de falar, mas peraí, põe a cara e dá opinião. Mas é só faz um adendo ali, coloca que o mandato é de 8 anos, com sem direito à recondução e finalizando a aposentadoria compulsória, vão todos votar favoráveis na mesma sessão. São quantos anos? 75? 75 então, a compulsória. 75 menos 8? É simples. Você precisa perpetua, ter, né? Você tem que ter no mínimo 65. Você pode ser. Então, idade mínima para ser ministro 65 anos. Perpetua. E o mandato de 8. Acabou. Perpetua. Vai bater 74, não, mas aí acabou. não entra, aí isso aí não entra nunca para votação. Eu acho que essa... Aí é ideal. 8 anos. Eu acho que é o que a gente falava há pouco. Não dá para um ser supremo ao ponto de estar abaixo só de Deus. Não dá porque não dá pra, um mandato vitalício, aí o 75 é aposentado de forma compulsória. Isso realmente está totalmente fora da realidade do nosso país. A gente tem gente passando fome, tem gente que não tem saneamento básico. Você quer ser ministro supremo? Você vai se aposentar aos 75 anos por sua conta e risco, ok? Você não vai poder mais trabalhar como advogado, você não vai poder ter o seu escritório, você não vai poder mais dar assessoria, porque você foi um ministro, então não cabe mais nada. Então você escolhe, quer ser ministro? Seja. E finaliza a sua carreira. Tá bom. Gente, eu acho que isso deveria servir até cargo eleitoreiro. Entendeu? E aí pronto, você não faz mais pote, você não tem a dependência do erário. O erário se perpetua, né? Márcio, eu acho que a gente ainda... Eu acho que ainda... Como eu queria que a gente começasse a crescer politicamente falando, porque tem realmente decisões... a gente aprende desde a escola que o político não é uma profissão. Ser político é uma escolha, não é uma profissão. Você não entra, qual é a sua profissão? Político. Não, você é eleito e acabou. O vereador não tem salário continuado quando sai do cargo. O prefeito não tem. Agora o presidente tem, por quê? O governador acho que tem também, não tem? O governador eu não tenho certeza agora, mas eu acho que tem também. Agora por que o presidente tem? Por que o governador não tenha? Por que o presidente tem? Se ele é ex-presidente e se ele entrou ali sabendo que era algo transitório, que ele poderia até ser reeleito uma vez e que após 8 anos... É tão transitório que ele pode ser cassado, né? Exato. Então, quer dizer, ele não passou num concurso público, ele não se capacitou... Cargo eletivo, né, gente? Profissionalmente, para estar naquele cargo. Ele foi eleito por um grupo de pessoas que acreditou no projeto político dele. Acabou. Aí você tem que trabalhar para continuar conquistando o seu sustento. Então a gente tem algumas coisas no país, ainda algumas decisões. O ministro, por que o ministro fica lá sem prazo de validade? Perpetua. Até os 75 anos. Perpetua. Mas de onde saiu isso? Qual a lógica ter isso? Quer dizer, o pensamento... Assim, o que faz as discussões serem cada vez mais salutares? Exatamente a troca de opiniões, a troca de ponto de vista, a discussão. Agora, se você tem a mesma pessoa ali falando, a gente sempre vai ter uma decisão baseada no que uma ou 13 pessoas pensam.
A gente precisa ter uma rotatividade, precisa ter outras pessoas pensando, porque de repente o que o camarada pensou hoje, chega um outro ali com uma visão muito mais clara e fala, peraí, mas se a gente fizesse assado, ao invés de frito? Mas presta Pô, atenção, realmente, César. olha que ideia legal. Então, se a gente continuar, a gente vai ficar na mesmice, não vai sequer ter decisão para melhorar o país. Nunca vai ter. Mas por que não vai ter? Quem define as decisões, as regras é o Senado. O Senado, as pessoas perpetuam no Senado. Renan Calheiros, tá lá. José Sarney, todos esses... Collor. Gente, é um mundo de facilidades que você nunca teve acesso. Na hora que você entra ali, você fala, nossa, como é bom esse troço. Mas aí, doutora, aí... Né? Vamos Aí, falar doutora, aqui, tem suplente que a gente nem sabe quem é. Mas, Como é bom esse doutora, aí negócio. eu preciso fazer uma meia-culpa. E é por isso que eu Sim. falo que a gente tem que crescer Aí, politicamente. quem Porque levou a gente ao se saco o- do é, frio porque fomos se nós. o camarada A no condução. Senado perpetua, é porque nós continuamos votando. Nossa. Se o camarada perpetua lá na Câmara dos Deputados, é porque nós continuamos Mas votando. independente- Então, nós precisamos crescer. Independente dessa minha culpa, até aquela condução, ela deveria ter o mesmo Olha, prazo. eu tô tão bonzinho com essa questão do Supremo que, para mim, deviam ser, os ministros do Supremo deviam ser um por estado. Cada estado ter o seu ministro lá. Eu acho que as coisas seriam muito De legais. repente um redesenho do 27, judiciário, não sei. 27, vamos lá, 27. Mas eu acredito, gente, que Vamos qualquer votar, cargo vamos. político, independente do Supremo, muitas vezes o quinto constitucional, na verdade, ele acaba sendo um cargo político, né? Que ele é escolhido. Por quinto constitucional, a pessoa acabou. Ele é escolhido. Qualquer cargo político teria que ter, na verdade, uma duração de repetição de mandato, né? Não eternizar. Aí hoje eu pego, eu tô aqui, vereador, aí eu vou galgar, né? Vou para prefeito. Daqui a pouco eu galguei, foi para governador. Daqui a pouco um senador. Mas deveria ter, na verdade, um prazo, gente. As pessoas, elas entram na política, elas não querem mais largar o osso. Claro que não. Elas querem recondução, porque é muito bom lá dentro, deve ser muito bom, gente. Porque o honesto, ele não fica. E a gente consegue enxergar. 10 horas mais 47 minutos. Então o Supremo está na linha de tiro aí do Senado, hein? Então, se passar já. Eu sou 65 anos da idade mínima e 8 anos para se aposentar. Eu também sou, Márcio, só que tem muito assunto também que deixa desconfortável o Senado, que está na mão do STF. E aí, Mas sabe aí, aquele por negócio isso que do eu falo, chumbo trocado? não, eu mas não aí acredito tem que vai chegar mas nesse aí- ponto, aí nem que chega- sai chumbo de Mas cada um. é aí que eu te falo, mas isso quem tem que decidir é o povo. Claro. Passa para a mão do povo, você vai ver o que o Mas povo é troca vai de decidir. favores sempre, Não, gente. passa para a mão do É povo. Coloca complicado. um plebiscito para troca de você ver o que vai favores, acontecer. É o povo que vai escolher. Vamos para mais uma matéria? Encerramos? Maravilha. César, na semana passada, eu até comentei na sexta-feira aqui e falei com o André Santos, falei, vou perguntar para o César, porque o César, como foi secretário adjunto de Educação em Cubatão, ele vai saber me dizer. O governo federal anunciou o aumento no repasse para a merenda escolar. E da ordem de R$2 para períodos integrais e 31 centavos para quem é o do período normal, que a gente fala normal, vespertino, matutino, né? César, a gente faz a conta e 31 centavos na merenda escolar não dá uma média. Um pãozinho francês. R$2 dá uns 2 pãezinhos, 2, 3 pãezinhos franceses. Mas nós queríamos entender, se você conseguir explicar, né, como é feito esse cálculo da merenda. Porque quando fala em uma merenda custa R$2, R$2,50, R$3, eu faço a divisão. Você pega a tua matemática financeira em casa, você fala, bom, eu gasto X, tenho tantas pessoas, vou dividir então. Então a refeição vai sair aqui R$15 por dia. Tá. R$15 por dia por pessoa, eu consigo chegar nisso aqui, eu coloco o consumo do gás, eu coloco os alimentos, eu coloco isso, 15 a R$20. Eu chego nisso. Como o poder público consegue uma matemática com preço ainda menor? Ah, não, a gente tem volume. Tá, você tem volume, mas o volume significa mais pessoas comendo também. Como é que a gente chega nisso? Não, é legal, é ótima assim essa pergunta, porque é exatamente o que quem está ouvindo hoje o anúncio do governo deve estar se perguntando, pô, mas isso é ridículo, como é que alguém se alimenta com esse valor? Na verdade, esse repasse do governo federal, ele é suplementar. Então ele não é ele quem custeia. É uma ajuda. Exato, ele apenas suplementa. Por quê? Porque a educação no país ela é dividida por níveis, a responsabilidade. O governo federal tem a responsabilidade do ensino superior,
e técnico. O governo estadual tem a responsabilidade pelo ensino médio. E o governo, a responsabilidade do ensino básico, Fundamental. de creche ao Fundamental 2, é dos municípios. Então, na verdade, esse valor ele chega para suplementar a merenda. Deve ser, eu vou dar falar de Cubatão, que é a realidade que eu conheço. Cubatão tem uma saúde financeira tão boa que ele não utiliza essa suplementação. Ele abre mão da suplementação, porque para receber, o que acontece? Esse recurso ele vem com um destino certo, é uma verba carimbada, então ele vem para pagar alimentos. Mais 30% desses valores para pagar alimentação mais originada de agricultura familiar. Peraí, você está me dizendo o seguinte, Cubatão... Abstém, pelo que o valor vem para todos os municípios. O valor é repassado para todos os municípios. Mas tem uma regra para se utilizar esse valor. É claro. Sim. Não é assim, tem uma regra. A regra é, ele paga alimento. Ele paga alimento, ou seja... Ele só paga insumo, ele não paga mão de obra. O contrato do município de Cubatão é global, é um contrato que a alimentação chega pronta. Então, quer dizer, você paga não só o alimento, mas também o serviço. E isso o governo federal não autoriza. Ele autoriza apenas o alimento. Assim, Cubatão, eu tenho certeza que tem uma saúde financeira sensacional, incrível. Porque proposto mexer nesse contrato já foi. Só que nunca houve... vontade política de se alterar esse contrato, porque realmente não deve precisar. Então, vamos fazer uma matemática aqui rápida. A gente não recebe rápida. Então a verba? Vamos lá, se eu tenho 16 mil alunos na rede e o município vai pagar aí se o governo federal manda 30 centavos por refeição, eu vou colocar 30 centavos por 16 mil. Essa é a matemática que eu vou fazer por dia. E aí eu vou fazer esse cálculo para me dar um montante interessante no final de um ano. Cerca de 6 mil, quanto? 3 por... 30 centavos por alimentação, por refeição. A criança faz... 7 mil reais. 7 mil reais por criança. E se eu colocar isso por 10 mil, eu estou falando algo de 8 milhões de reais por ano, mais ou menos isso? Então, dá mais ou menos isso. Não sei se chega a tudo isso, porque é por dias letivos. Tá, mas vamos colocar aí 20 dias. Márcio, que fosse 5 milhões. Então, que fosse 100 mil reais. É dinheiro. É o que eu falo. Assim, toda vez que você renuncia é porque você tem sobrando. Mas se você não quer, você não precisa. Se você tem sobrando, como é que você reclama que não há recurso para a Caixa de Previdência? Que não há recurso para a aplicação em diversas... na construção de uma nova escola que o Jardim Nova República precisa, que a Vila Esperança precisa, que a Vila dos Pescadores precisa. Então, se você abre mão... Porque, cara, assim, está sendo oferecido. Se você abre mão... E outra, hein? É um recurso que vem por meio de fundo. Porque vem pro fundo do... Então, quer dizer, você não precisa sequer ter as certidões em dia. Você recebe de qualquer maneira. Quando a gente fala em pagamentos, por exemplo, o lixo, a cidade, muitos anos não se cobrava taxa de lixo. Começou a se cobrar taxa de lixo. A taxa de lixo não cobra o serviço, a gente sabe, mas vai ajudar a composição financeira. Quer dizer, se você tem um recurso que vem e vai te ajudar na composição financeira da pasta, não utilizá-lo, por quê? Qual é a dificuldade? Porque na verdade você falou, eu tenho um contrato que eu estou comprando a refeição pronta. Eu preciso desmembrar esse contrato em mão de obra e o alimento. Até por uma questão de eu vislumbrar quanto é que eu pago de mão de obra e quanto é que eu estou pagando aqui no alimento. Porque a gente sabe dos escândalos que se teve na cidade em relação à merenda escolar, a deficiência na merenda escolar. E a gente vai a algumas escolas do estado em que é espetacular a merenda escolar. Sim. As crianças têm refeições assim maravilhosas. Então, fica o questionamento. Então, quando a gente falou dessa verba, ela é uma verba que complementa. Isso é de caráter suplementar, né? De caráter
Vem aqui, ó. Tá aqui mais um para você. De custeio, exato. Não é um custeio, é só suplementar. Então vem essa verba a mais. E você precisa comprar. Ela é a mais, exato. Só que aí você tem. E isso é para você comprar com o alimento. Se você trabalhar com agricultura familiar, você ainda tem aí mais uma verba de 30% a mais, um adicional, porque você está fomentando a agricultura familiar. E de certa forma, a agricultura familiar geralmente é da região. Então, se você fomenta a região, assim, tem algumas cidades, eu acho que São Vicente também é incluído, mas Santos, Praia Grande eu tenho certeza, que fizeram inclusive por meio de um consórcio e recebem os alimentos, fazem a compra de forma global e recebem da região peixe, bananas, hortaliças da nossa do nosso litoral sul, que tem aí isso muito bem estabelecido. Você tem ali as associações criadas e conseguem fazer essa venda. Agora com o Batão isso não adianta, não evolui, a proposta é vista assim de uma forma, assim, você não precisava, de repente, até é lei, porque se é lei, se para eu utilizar é lei, inclusive o chamamento, assim, a forma da prestação de serviço consegue ser ajustada. Só que eu não sei te dizer porque não... Lembrando que é para compra do produtor local, não é do atravessador local, é do produtor local. Não, a compra tem que ser direto, exato. Você não pode fazer porque o Márcio fornece um alimento que vem da agricultura. Não, aí você está comprando num fornecedor. Aí já não entra como agricultura familiar. Aí você tem que comprar, você tem que comprovar que é um produtor familiar, para você poder incluir, tem também um chamamento, claro, no serviço você faz você abre o chamamento, as pessoas se classificam, se qualificam, e aí você compra daqueles, você não pode comprar de um fornecedor que pega ali do agricultor familiar para poder comprar em cima, ou direto. É isso aí. Bacana. Bom, assim, mas assim, primeiro deixar muito claro que esse valor não é um valor para custear o contrato total, o serviço total, a merenda total. Então ele só suplementa. E você ainda tem essa complementação que e assim, com o Batão especificamente não usa, porque ela não está ajustada. Inclusive, quando a gente estava na secretaria, a gente precisou fazer um trabalho de devolução, porque a gestão anterior via o recurso lá, porque o recurso chega. O recurso entra na conta do município. Só que para você utilizar, depois você tem que prestar contas. E aí a gente teve que fazer a devolução exatamente por conta do contrato não contemplar esse tipo exatamente. De situação. O contrato contempla o todo. É o preço da merenda com mão de obra. E a municipalidade tem condições de acabar com o contrato, né? É notório isso. Como eu falei, a saúde financeira está muito boa. Ela não precisa. Se abre mão, eu fiz a conta assim por cima cerca de 2 milhões. Não precisa uma média da verba. Assim, sem conta, porque colocando numa média de 39 centavos por aluno. Mas não é, porque creche tem um valor adicional, ensino integral tem outro valor, 1,7, se não me engano, é 1,07. Então a gente tem aí algumas etapas que o valor é maior. Então, a grosso modo, trabalhando como se a média fosse 40 centavos, estamos falando de cerca de 2 milhões. Mas é mais porque a gente tem valores aí que... Bom, por falar em Cubatão, nós tivemos a informação de que a Escola Espírito Santo, né, roubaram um padrão de energia da Escola... relógio de energia da Escola Espírito Santo ali, e arrancaram o relógio, e isso ocasionou um problema, né? Tudo que estava armazenado na escola de alimentação acabou sendo prejudicado. Pela manhã, na segunda-feira, os funcionários chegaram e a situação já estava estabelecida. Onde fica Espírito Santo? Espírito Santo é ali perto do supermercado Crio, perfeito? Correto. Perfeito, então. E aí, o roubo. Qual é a situação disto? O roubo aconteceu, sim. Houve falta de energia? Sim. E perdeu-se mantimento? Sim. Aí eu me pergunto, mas vem cá, houve um roubo de energia e o sistema não informou a municipalidade que tinha alguma coisa errada? Porque todas as escolas contêm um alarme. Então, quando falta energia, o alarme automaticamente é acionado e a central informa quem de direito para que se tome as devidas providências. Como a gente começa a entender que se chegou pela manhã e houve perda
nessa questão do alimento, da merenda, então não houve um roubo na madrugada, num dia, não. Houve um tempo maior. Final de semana. Então, primeira situação, roubo desse tipo de produto, que tem acontecido, né? Aqui mesmo na galeria nós fomos vítimas disso, roubo de hidrômetros, roubo de marcadores, roubo de cabo de energia. O que está acontecendo na cidade? Grade de escola. Roubo de grade, roubo de ar condicionado, de material, teve próprios públicos, quer dizer, o que está acontecendo? Nós temos a Guarda Municipal instituída, nós temos um sistema de alarme instituído. O que está havendo? Nós sabemos que quando há uma situação, quem estiver de plantão recebe o informe do alarme da empresa de monitoramento. César, estou falando alguma besteira? Não. Então esse contrato, ao menos a gente que instituiu aí esse sistema de monitoramento nas escolas e a gente fazia diversas reuniões com a Secretaria de Segurança Pública exatamente por isso. Porque quem tem, ou deveria ter até hoje, eu não sei te dizer, um plantão de segurança 24 horas é a segurança pública. A SEDUC não tem. Só que qualquer anomalia, e assim, a perda de sinal é uma anomalia. Tá certo que ele tem uma bateria que trabalha aí mais algumas horas mesmo sem energia, só que imediatamente já disparado um alerta para o gestor da escola, para algum responsável dentro do que a SEDUC designe, e a segurança pública por meio da central deles de monitoramento. E aí, à época, a gente não tinha guarda municipal. A guarda civil municipal era a operação delegada que era acionada junto com algum rondante para poder ir até a escola. Me espanta também, porque se houve o problema e o alimento chegou a estragar, a gente sabe que um alimento congelado, mesmo refrigerado, ele não estraga em poucas horas ali. Porque o próprio equipamento fechado, ele mantém a temperatura. Claro que o que descongelou você não pode congelar novamente, então tem que ser usado. Só que se tivesse, acredito eu, assim, pelo que fica nítido, é que se a atenção tivesse sido dada ali nas próximas horas ao ocorrido, é um problema, até porque a gente tem escolas ali no entorno que poderiam servir de backup para o armazenamento, inclusive, dos alimentos. Agora, como é que está funcionando? Funcionando? Qual é a situação, né? Porque arrancaram o medidor. Arrancaram o medidor. Quer dizer, para as pessoas terem esse tipo de ação, primeiro que está mexendo com a eletricidade, né? Ali no ato, né? Era muito comum. Agora, né? Será que entrou na escola? Será que roubaram mais coisas na escola? Será que, né? O que aconteceu? E de que forma está acontecendo? Está muito... A noção que nós temos é que falta segurança como um todo. Quando você tem um alarme de monitoramento, que ele não é só porque existem sensores de presença, né? Sim. Não é só porque pode não ter acabado a energia. A pessoa entrou, detectou o movimento, é acionado. E se é acionado alguém recebe essa informação central, né? De que houve isso aí, até porque o sensor ele é inteligente. O sensor, por exemplo, se entra um pássaro, um animal, ele pelo movimento, pelo peso, ele detecta que não é um ser humano, então ele não dispara. Agora, um ser humano pulou um muro, por exemplo, ele já aciona, ele já dispara. E é uma sequência, né? Ele pula o muro, ele entra... Aí ele vai acionando as zonas. Então você sabe, inclusive, a localização da pessoa. Ok, até então ele entrar, levar, ir embora e não conseguir, porque como é uma coisa muito rápida, você tem um acionamento, mas você não consegue chegar a tempo. Agora, a tempo dos alimentos não estragarem, isso eu tenho certeza que você é desídia, né, gente? Exatamente. Desídia. Aí é desídia, porque você tem descaso. O tempo público, suficiente, né? De poder evitar esse tipo de situação. Então, descaso com o dinheiro público. Essa questão de quem está roubando por quê? Para vender, quem está receptando esse material, né? O que está acontecendo? Tem um ferro velho 24 horas por aí, tá? Vou te avisar, porque uns clientes meus falaram. 11 horas mais 4 minutos. Temos mais alguma... Encerramos aqui? Estamos chegando no finalzinho? Gente, estamos chegando no finalzinho. Passou voando, né? Foi rapidinho. Alguma colocação? Arlete, alguma colocação? Eu acho que é isso. Eu acho que o único ponto aí agora de
Eu acho que essa semana vai ser bem agitada realmente em função disso, essa situação financeira nos Estados Unidos, né? Sim. Que já vinha aí numa crise É outra marola? complicada, já vinha numa crise complicada, com juros elevados, não sei, sim, porque ainda realmente, como é muito recente, é uma coisa que iniciou aí toda a fomentação no final de semana, a gente ainda não tem, pelo que acompanhei logo cedo, o pré-mercado, né, que são os horários antes da abertura, que trazem aí informações de Austrália, né, tava bem complicado. Tudo, assim, os seguros para aplicação financeiras num valor elevadíssimo, todo o mercado numa baixa absurda, e aí a gente precisa ver qual vai ser o reflexo. Em 2008, a gente não deu tanta atenção, tratou com uma marolinha e sofreu aí bastante no nosso país. A gente precisa ver qual vai ser agora a reação, as atitudes no governo americano, que controlam em boa parte da economia global. E de China também. Para saber que reflexo a gente vai ter, mas eu acho que é o que vai movimentar aí a semana. E assim, acredito também piamente que a população dessa vez está mais esperta, porque da outra vez, mas pô, é lá nos Estados Unidos, o que vai afetar aqui? E aí as pessoas viram que realmente há reflexo. Afeta. Então a gente precisa estar atento, precisa estar um pouco mais ligado aí para evitar surpresas. Economia mundial, de olho no tio Sam. Arlete? Eu só queria agradecer pela participação, prazer te conhecer, César. Eu não posso exigir, mas eu posso pedir, né, que os governos, na verdade, qualquer governante, seja na esfera estadual, municipal ou federal, haja com transparência, né, lembrando sempre que o que ele administra é do povo, né, e foi o povo que elegeu ele, então, na verdade, ele tem que ser digno, né, com esse voto, independente de qualquer conotação partidária. O Lula está aí, ele que faz um governo transparente, que é o que eu exijo, né. Eu sou tributada todos os dias, eu acredito que o que ganham menos, que o que ganham mais, ele sente todo dia quando ele vai ao mercado, ele sente quanto que é o peso do que ele recebe, né? Então, assim, agir com transparência, com respeito ao povo, né? É o mínimo que a gente pode pedir. E fazer políticas públicas que abarquem, na verdade, o todo. E não grupos, né? Minorias que, na verdade, poderiam ser mais produtivas, né? Então, obrigada, foi um prazer revê-lo, né? Opa, maravilha. Faz também. Tempo que o Arlete estava de férias, né? De férias. É autônomo de férias. 11h mais 7, agradecendo a Arlete Coutinho, agradecendo César Martins, agradecendo Maria Clara, mandando um abraço aí pro pessoal, lá pro Fábio, né, o Homem de Ferro, mandar um abraço também pro Joaquim, né, que está acompanhando a gente, o pessoal que está acompanhando no Facebook, grande abraço, pessoal lá da Prisma, Automático Escola, um grande abraço. Estão acompanhando. Daqui a pouquinho está à disposição no site e também nas redes sociais, no canal no YouTube. Facebook, como tenho sempre falado, nós estamos em período experimental. Nós estamos analisando essa questão de transmissão no Facebook, até por uma questão de interação, interatividade, né? Nós vamos ter que interagir. Sim. E muitas vezes isso não é possível acontecer devido ao dinamismo do programa. Peço o seu entendimento, a sua compreensão, e nós vamos analisando mais essa ferramenta para levar o Virtual News até você de uma forma ainda muito mais rápida e fácil. Fique com Deus e até amanhã às 9h30 da manhã, a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.